Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love is all you want. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Bruna Azevedo e hoje eu vou estar trazendo para vocês a continuação do livro lá da Lady Killers. Eu comecei com a história da Elizabeth Bathory, uma das piores assassinas, né, que já existiu. E hoje eu vou estar falando sobre a história da Marianne Cotton. Então vai estar muito bacana, gente. Esse livro aqui fala, né, sobre 14 assassinas em série, né, mulheres. E eu vou estar falando sobre as 14. Então, toda segunda, quarta e sábado eu vou estar trazendo para vocês, até nós concluir as 14, a saga inteira, né, das histórias aqui do livro, da maneira mais sucinta possível, mais resumida possível, para vocês entenderem bem sobre os casos e tal, né, para quem gosta desse mundo de serial killers, de coisa de crime, assassinato e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem, para você tá me dando uma força aqui pro canal. Quero que vocês deixem um like, se inscrevam, gente, é muito importante para mim vocês se inscreverem, porque eu tenho uma meta para cumprir dos 1000 inscritos até final do ano. Se eu conseguir os meus 1000 inscritos até o final do ano, eu vou estar fazendo um sorteio com o prêmio em dinheiro para todo mundo que for meu inscrito aqui e para quem me seguir no Instagram. Eu vou estar fazendo lá o sorteio daí, de todas as pessoas que me seguem lá no Instagram, que me acompanham aqui também no YouTube, que são inscritos no meu canal, que curtem os vídeos. E o ganhador, então, né, não vai precisar fazer nada além de clicar aqui, gente, só para ser inscrito no meu canal e dar o like nos meus vídeos. Então não precisa fazer nada além disso, gente, só vão fazer isso e no fim, quando eu for para poder postar lá o sorteio no meu Instagram, eu vou estar postando uma foto, né, oficial, para mim estar sabendo e tendo controle, né, de todo mundo que tá inscrito no meu canal e tal. E daí eu vou estar fazendo esse prêmio, né, esse sorteio, e a pessoa ganhadora, então, vai ganhar daí um valor em dinheiro, como, né, prêmio de ter, né, me seguido, me ajudado, né, aqui no meu canal a crescer e tudo mais. Então, eu conto com a ajuda de vocês. E é isso, gente. Aqui no link da descrição está o meu Instagram, né, para vocês entrarem, então, lá, me acompanharem, verem meu dia a dia. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E bora lá para mais um vídeo de hoje. Então, gente, antes de começar o vídeo, vou apresentar aqui para vocês o Tenório, meu cachorrinho, meu mascotinho. Olha que lindo, ele é um bulldog francês. E ele vai ficar aí, gente, atrás, né, de mim, no vídeo, junto com vocês, escutando a história também. Então, não liguem, tá? Se ele ficar aparecendo aí pra lá e pra cá. Esse é o Tenório, tá? E ele vai participar com nós do vídeo, então. Beleza? Então, gente, vamos começar então com a história lá da Marianne Cotton. Então, ela ficou conhecida como a Mulher Maldita entre 1832 e 1873. Alguns dizem, né, que o Jack, o Estripador, para quem conhece, né, foi o primeiro assassino em série da Inglaterra, mas isso acontece apenas porque os outros foram esquecidos. Então, cerca de 40 anos antes do Jack aparecer, a Inglaterra sofreu uma terrível série de assassinatos, e essa horda, né, não teve o carisma sangrento e habilidoso do Estripador, né, que matava prostitutas e ridicularizava, né, policiais, onde ele, né, enviava 1 ou 2 rins para os policiais lá. Então, por isso, né, mas ninguém atingiu seu nível de imortalização. Eram pessoas nobres, né, nômades, que viviam em desespero, né, cometeram crimes pelo seguro de vida ou para ter uma boca a menos para alimentar. E essas pessoas foram capturadas e eram mulheres. Então, gente, daí quando a Inglaterra, né, vivenciou uma década conhecida como Hungry Forts, né, que foi um breve holofote lançado sobre a criminalidade feminina no país, entre eles lá, né, estava Sarah Dazelli, que foi a mulher barba azul, né, que matou vários maridos. Teve também Mary Milner, que envenenou os sogros, né, e mesmo quando a economia do país melhorou, mulheres continuaram a matar
como Catharine Wilson, que foi uma enfermeira que ministrou ácido sulfúrico aos seus pacientes em vez de remédios. E quando a década de 1860 chegou, a Mary Ann Cotton se juntou à Mortal Irmandade, né? Então, uma bela jovem que não suportava ver ninguém atrapalhando o seu caminho. E o fato, gente, que esses delitos já tivessem acontecido antes de Jack o Estripador, não torna o caso dela menos chocante, né? Além disso, essa garota era ainda pior, então, para vocês terem uma ideia, que o Jack Estripador. Então, a Mary Ann Cotton, ela nasceu em 1832, gente. Ela era filha de adolescentes pobres, né, que se mudavam com frequência, né, para que o pai dela, que era um mineiro, pudesse encontrar trabalho. Ela era uma criança excepcionalmente bonita e quase um século depois, uma antiga vizinha ainda se lembrava de seus belos olhos negros. Então, embora seu pai tenha morrido, ele caiu no buraco de uma mina, né, quando Mary ainda tinha 9 anos. E sua irmã mais nova também tinha falecido muito jovem. Então, mais tarde, né, caracterizaria sua infância como dias de alegria. Então, eram dias livres de obrigações, né, que a assombrariam pelo resto de sua vida, casamento, maternidade e dinheiro. Então, gente, quando o pai dela morreu, né, então os dias de diversão de Mary acabou, né, porque daí ela teve que ajudar, né, pra trabalhar, né, pra poder estar ajudando no sustento da família e tudo mais. E ela era muito trabalhadora, né, forte, habilidosa. Quando adolescente, ela foi professora numa escola dominical. Ela era costureira e criada na casa de uma família rica também, né. E esse último trabalho dela deu a ela, né, um vislumbre dos luxos que o dinheiro podia comprar. E isso, então, acabou mudando, né, para sempre. Aos 19 anos, ela se casou com um homem chamado William Monbray. A cerimônia aconteceu a 32 quilômetros de sua casa, né? Possivelmente porque Mary Ann, né, já estava grávida e ela queria evitar um escândalo. Nenhum familiar ou amigo esteve presente, né? Então seria a primeira de várias ocasiões em que Mary Ann subiria, né, ao altar grávida e com exceção do seu prometido inteiramente sozinha. Então, o que parecia uma saída para a pobreza dela, acabou sendo apenas uma outra forma de pobreza. Então, após eles se casarem, né, Monbray, que era o marido dela, levou a sua noiva, né, adolescente, para uma favela no sudoeste da Inglaterra, onde Mary Ann deu à luz, né, a 4 ou 5 filhos. Todos morreram sem ser registrados. No fim de sua vida, ela não conseguiria lembrar o número exato de bebês que teve nessa época. Então, quando os Monbray finalmente voltaram para o norte, foi na companhia de sua filha, que sobreviveu, né, Margaret Jane, logo depois da mudança. Então, a menina morreu de escarlatina e exaustão. Então, não é difícil, né, imaginar os danos psicológicos, né, que foi, né, a vida da Mary Ann Cotton, né, e a pobreza também, aparentemente, né, inescapável, né, e as mortes das crianças, né, dos filhos dela, né, que causaram tudo isso para ela, né. Então, gente, eles estavam sempre se mudando de casa, né, e de cidades, né, por conta do marido dela, né, que tinha que trabalhar e tudo mais. Então, chegou um dia lá, né, que eles finalmente encontraram uma cidade perto da costa, onde o marido dela, né, começou a trabalhar num navio a vapor, né. Então, os dois se estabeleceram e ela até chegou, né, a engravidar de novo, onde ela teve mais 3 filhos. Então, ela teve Isabella, né, que foi uma segunda Margaret Jane, e o bebê John Robert, né, que faleceu 1 ano depois de diarreia. Então, a reutilização dos nomes dos bebês implica a dispensabilidade que as crianças tinham. Então, a primeira Margaret morreu em 1860 e a segunda nasceu em 1861. Então, foi um renascimento estranho, né? Isso que diz ali do autor, né? Cita no livro. Então, Monbray, né? Agora ficava meses no mar e logo Mary Ann se envolveu com um mineiro ruivo chamado Joseph Natras, que vivia em uma cidade vizinha.
Então, Natras, né, pode ter sido o amor de sua vida distorcida ou apenas a coisa mais próxima do luxo que ela poderia encontrar naquela pequena cidade. De qualquer forma, né, eles se apaixonaram e permaneceram em contato por anos. Então, sua chegada também coincidiu com uma curiosa mudança em sua personalidade. Antes de Natras, Marianne seguia seu marido de favela em favela, e após Natras, ela começou a resolver seus problemas por si mesma. Então, assim, né, que Marianne se viu livre, né, das crianças, né, ela foi morar na mesma cidade do amante, e lá, gente, ela descobriu, então, que o amante era casado, né. Então, ao invés de ela ficar perseguindo ele, ela imediatamente voltou para sua antiga cidade e começou a trabalhar lá como enfermeira. Então, ela se revelou uma profissional maravilhosa, com uma grande habilidade de fazer com que os homens, né, sob seus cuidados, se sentissem extraordinariamente à vontade. Tanto que um dos pacientes dela, chamado George Ward, ficou totalmente encantado, né, com a chegada dessa nova funcionária lá, né, que ela trabalhava então de enfermeira. E em um minuto, né, que ele estava ali passando mal, gemendo e tal, no seu leito lá, né, doente. No dia seguinte ele já, né, tinha, nossa, encontrado um anjo cuidando dele. Então, né, ele pediu, né, a mão da Marianne quase que imediatamente, né. E mais uma vez, ninguém da família da Marianne, né, compareceu ao rito, que foi rápido e meio deprimente. Então, já foi a terceira pessoa que ela acabou se envolvendo, né. Então, durante, né, seu breve casamento com Ward, a Marianne, então, ela não engravidou, né, isso era incomum para ela. E com seu segundo marido, né, fora do caminho, ela continuou, então, seu novo e fatal movimento. Então, ela se mudou novamente e se candidatou para trabalhar como doméstica para um rico pai de 5 filhos, né? Então, o seu nome era James Robson. Então, já era o quarto que ela estava se envolvendo. Então, sua jovem esposa, né, havia morrido recentemente, né, desse James Robson. E ele era tudo que Marianne procurava em um homem, né? Então, ela foi morar com Robson antes do Natal de 1866 e uma semana após sua chegada, o caçula da família estava morto, com apenas 24 horas entre o primeiro sintoma de doença e a convulsão fatal. Então, Marianne, né, já andava de olho em Robson e agora estava livrando a área de todas as outras distrações. Então, a morte do filho, né, não prejudicou o amor de James Robson e Marianne ficou grávida no início de março. Então, nesse meio tempo, né, sua mãe ficou doente e Marianne foi chamada para ajudá-la. Então, gente, em abril daí de 1867, foi um péssimo mês para a família Robson, né, que era do novo, então, o marido. Que em um espaço de 10 dias, né, 3 das crianças estavam rolando na cama, espumando pela boca e vomitando compulsivamente. Isabela, de 9 anos, a última Mowbray, né, que era do marido anterior, morreu de febre gástrica. James Robson, de 6 anos, morreu de febre contínua. E sua irmã Elizabeth, de 8 anos, também morreu de febre gástrica. Então, todas essas causas naturais, né, encobriam facilmente o envenenamento por arsênico. Então, era a própria Marianne, gente, que, né, era a assassina dos próprios filhos e, né, dos filhos lá do marido que ela conheceu e tudo mais. E ela foi se envolvendo, assim, com o homem, sabe? E talvez as tragédias que começou lá no início com ela, né, com os próprios filhos dela, com o primeiro marido, né, que foram morrendo e tal, talvez foi isso também que meio que deixou ela meio que psicopata e surtou completamente. Então, gente, o James Robson, né, se casou com a assassina de seus filhos, né, que em outra cerimônia solitária, em algum dia do mês de agosto de 1867. Então, a primeira filha deles nasceu em novembro e morreu de convulsões. Então, em poucos meses, né, a filha já morreu. E a Marianne, ela usava a gravidez como meio de segurar o casamento, mas ela não estava especialmente interessada em criar os filhos. Então, nesse aspecto, né, Robson, ele se encontrava firmemente em negação. Depois ele admitiria, né, que naquela época ele não deixou sua mente insistir em alguns pensamentos,
Ou melhor, né, ele nem se atreveu a pensar, né, tipo que, isso é a própria mulher lá que tá matando, que tá fazendo alguma coisa. Daí, em 1869, Robinson e Mary Ann tiveram outro filho juntos, que foi o bebê George. E também começaram a brigar intensamente por causa de dinheiro. Então, Robinson descobriu que ela fazia algumas pequenas trapaças assim financeiras, né? Que dizia ter gastado dinheiro e tinha dado como garantia seu último filho ainda vivo, para comprar roupas, gente. Então, eles brigaram furiosamente, né, sobre o último incidente e Mary Ann ficou tão contrariada que fugiu levando o bebê consigo. Então, enquanto ela esteve fora, Robinson fechou toda a casa com tábuas e foi viver com a irmã dele. Então, posteriormente, né, um tempinho depois, ela mandou uma carta para ele dizendo que deixou a casa apenas por alguns dias, que ela não tinha o desejo de abandonar ele, né? E quando ela voltou, não havia mais casa para ela. E daí, depois de alguns meses fora, né, ela retornou lá para a cidade, né, com o bebê, como se nada tivesse acontecido. E o deixou na casa de um amigo para que pudesse escrever uma carta. E nunca voltou para buscá-lo. Então, o George, né, o bebezinho, acabou sendo entregue ao pai. Então, e daí, Mary Ann deve ter concluído que nunca mais teria algo com Robinson, né, porque ela abandonou lá o filho na casa do amigo, né, sumiu. E que certamente também, né, àquela altura lá, o marido, né, o Robinson, já suspeitava, né, ser casado com uma insaciável assassina. Então, ele deixou as mãos livres para executar o seu próximo projeto. Mary Ann, com 37 anos, gente, já estava se envolvendo com mais um homem. Então, passou vários homens, né, na mão dela. E todos aconteciam quase a mesma coisa, né? Porque sempre ela estava atrás de bens, de luxo, de riqueza, de dinheiro e tudo mais. Então ela ficava, né, trabalhando aqui, trabalhando ali, né? Disfarçava, né, perfeitamente para ela poder cometer, né, os atos criminosos dela, né, de serial killer. E a Mary Ann Cotton, gente, sempre foi uma assassina rápida, né, que confiando na realidade, ela confiava demais, assim, na realidade de falta de higiene, em diagnósticos equivocados por parte dos médicos, né, e no índice da mortalidade infantil, né, das minúsculas cidades lá da Grã-Bretanha, para explicar, né, o fato de que a morte seguia onde quer que ela fosse. Mas ela estava se tornando ainda mais imprudente, né, então ela não tinha mais tempo para ficar casada por anos ou para deixar seus filhos celebrarem o último aniversário antes de extingui-los. Então ela era muito, né, cruel, gente, para poder ter a capacidade de matar, né, tipo, os próprios filhos, e sempre, né, tentando envenenar lá com o chá de arsênico, né, que ela fazia e tudo mais. Então era muito fria mesmo. Daí, gente, passou, né, mais alguns anos, ela se envolveu de novo, né, com outros homens ricos e tudo mais. E acontecia a mesma coisa, ela envenenava, ela engravidava e matava os filhos. E então, ela só foi acusada, né, apenas do assassinato de Charles Edward, né, que foi um homem também que foi casado com ela. Mas logo, né, as acusações incluíram o assassinato também de Joseph Natras, né, que foi um dos primeiros maridos dela lá. Frederick Cotton Jr. e o bebê Robert Robinson também. Então, seus corpos foram exumados e examinados e enormes quantidades de arsênico foram encontradas em todos os três. A polícia tentou exumar Frederick Cotton, mas em uma reviravolta bizarra não encontrou seu corpo em lugar algum, embora várias sepulturas, né, tinham sido cavadas durante o processo. Daí, gente, quando ela foi acusada, né, pela morte do último marido, o médico lá constatou, né, que continha 4 vezes a quantidade de arsênico necessária para matar um homem. E tudo ela dizia que não, né, que era coisa lá da casa, que era produtos de limpeza, que não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, ela sempre querendo tirar, né, igual a gente fala, o dela da reta. E quando ela foi lá para julgamento, né, o juiz até chegou a perguntar para ela, né, tipo, como ela era capaz de matar, né, tipo, o próprio filho, o bebê, ela ter prazer de ver lá a criança se contorcendo, os maridos, né, dela que ela teve e tudo mais, tipo, espumando e tal, tipo, ela tinha prazer em ver isso, né, e diz que ela ainda concordou, sabe, falando bem assim, que realmente, sabe, tipo, chorando, assim, bem falsa, cínica mesmo, né, tipo, assim, como concordando, assim, tipo, ai, como que como mesmo que alguém é capaz de matar um bebê assim, né, uma criancinha inocente, não sei o quê, e, né,
E isso ela já tinha feito, né, inúmeras vezes a inúmeros bebês, né, todos os filhos dela e tudo mais. Então ela era muito cruel mesmo, gente. E a sentença dela de morte, né, que foi quando ela empalideceu, né, quando ela ouviu a sentença de morte dela, que foi lida em voz alta pelo juiz, que a condenou, né, por morte por enforcamento. Então, gente, a Mary Ann, né, quando foi condenada, ela percorreu um caminho de 4 minutos da sua cela até o cadafalso, né, no dia 24 de março de 1873. Ela estava com 40 anos de idade, né, e encheu de gente, né, uma multidão se reuniu do lado de fora da prisão, né, para tentar vê-la lá, né, e ela... Todo mundo falou, né, os jornalistas escreveram lá na época que ela parecia uma miserável condenada, né, soluçando histericamente quando se arrastava pelo caminho. E ela estremeceu quando a corda lhe rodeou o pescoço, né, então suas últimas palavras foram: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E então o chão se abriu sob seus pés. E ela levou 3 minutos para... Ela levou então, né, gente, 3 minutos para morrer. E o carrasco, né, teve de usar as mãos para estabilizar o corpo que ainda se contorcia, né. Então, o anúncio da sua execução poderá dissipar a ideia popular muito prevalente, né, de que uma mulher assassina, embora assustadoramente malévola em geral, possa esperar por uma moratória em consideração ao seu sexo, né, por ela ser mulher e tudo mais, né. E nenhum monstro mais hediondo, né, jamais respirou sobre a face da terra, né. Então, a Inglaterra, né, não tinha ideia de que em 15 anos, né, seu mais famoso assassino em série começaria a estripar prostitutas, né, nas áreas mais pobres de Londres. Então, ele seria, então, o monstro mais hediondo que já respirou sobre a face da terra e atrairia a atenção da mídia de uma forma que Mary Ann nunca fez, né, que foi, então, daí o caso do Jack Estripador, né, que aconteceu depois, então, da Mary Ann, né, que veio então nesses 15 anos depois. E foi assim, né, que a Mary Ann Cotton terminou, né, a passagem dela. Ela foi então condenada, né, pelos esses assassinatos, né, embora tinham muitos outros assassinatos, né, que não foi comprovado lá, só foi desses 3 mesmo, né. E ela foi então, né, condenada a morte por enforcamento, né, que foi então que ela morreu lá enforcada, né, e foi isso, gente, que aconteceu então no caso dessa assassina, né, terrivelmente fria e né, se a gente parar pra pensar, assim, hoje em dia, né, como tem gente que até hoje, né, é capaz de fazer isso, né, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, né, a gente não tá longe de ter assassinos parecidos com as histórias desses aqui que a gente tá vendo, né, igual a Elizabeth Bathory lá também, né, que era uma assassina também de mulheres camponesas, né, quem ainda não viu o vídeo, vê lá, gente, que tá bem legal. Então esse foi o segundo vídeo da história, né, de uma assassina em série muito cruel, que foi a Mary Ann Cotton. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like aqui pra mim me dar uma força no meu canal. Se inscrevam, ativem as notificações para não perder os próximos vídeos, que logo eu vou lançar outra história, né? A gente vai fazer a saga, então, né, das 14 histórias desse livro aqui da Lady Killers. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então. Aqui no link da descrição, igual eu falei no início, já tá o meu Instagram. Me acompanhem lá, me sigam. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Missing someone. Missing someone. Missing someone.